Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-Gyeon, essa nova edição do Cheon Song-Gyeon, o livro 2, Verdadeiros Pais, uma tradução ainda não oficial e que a gente vai estar estudando na sequência de várias salas virtuais ao longo aí de um período de tempo para podermos realmente passar todo o conteúdo específico do segundo livro do Cheon Song-Gyeon sobre os verdadeiros pais. Eu já vou avançar para a próxima tela, aonde a gente vai se situar dentro dessa leitura. Então nós estamos ainda no capítulo 1, Verdadeiros Pais, na seção 1, cujo título é A Identidade e o Papel dos Verdadeiros Pais. Especificamente nessa leitura, finalizando a seção 1, nós vamos falar sobre o título Os Verdadeiros Pais são o Salvador e o Retorno do Senhor. Eu vou começar a leitura então. O item 23 diz o seguinte: o Messias está na posição de Adão que aperfeiçoou o amor de Deus. Ele vem com as qualificações do pai original. Portanto, ele escolherá uma mulher na posição da mãe e, baseado no fundamento do amor original de Deus, eles assegurarão os direitos de propriedade para o indivíduo, a família, a tribo, o povo e a nação. Centrando no amor verdadeiro, o Messias reivindica o direito de propriedade de indivíduos, famílias, tribos, cidadãos e nações, e então o retorna para as nações, cidadãos, famílias e indivíduos. O item 24 diz o seguinte: se o amor original do Messias tivesse sido estabelecido desde o indivíduo até a nação, e se isso tivesse se espalhado para Roma e para o mundo, não haveria nenhuma necessidade atualmente do conceito do retorno do Senhor. Mas não há nenhum país na Terra que tenha passado através deste curso. Até mesmo as incontáveis igrejas cristãs não pertencem à realidade de propriedade de acordo com os princípios de amor de Deus. Em resumo, o reino celeste não existe na Terra. Quando consideramos isto, quão grande e surpreendente é o nome Verdadeiros Pais. É somente através deles que podemos estabelecer o fundamento, perfurar através do domínio decaído do mundo de Satanás e subir a partir de lá. O item 25 diz o seguinte: qual é o propósito do segundo advento? É a vinda dos verdadeiros pais. O retorno do Senhor e sua noiva são os verdadeiros pais. O Messias significa os verdadeiros pais, que são o destino final da história humana. O mundo unido pode surgir somente quando todas as pessoas que estão vagando como órfãos sem uma nação venham para os verdadeiros pais. Assim é como o mundo se torna um lar. Neste mundo dos verdadeiros pais não há nenhum diabo. Este é o ponto de vista do princípio. Quando os verdadeiros pais aparecem, Satanás definitivamente terá que se retirar. Deus quer que os verdadeiros pais apareçam na terra e derrotem Satanás. Deus quer estabelecer o fundamento. O item 26 diz o seguinte: os verdadeiros pais devem emergir na história. Aquele que carrega esta missão histórica é o Salvador e o Messias. O que ele salva? Nem nossos corpos físicos são feitos para durar para sempre. Ao invés, ele nos capacita para cumprir nossa esperança pelo amor ideal. Para alcançar isso, o Messias deve vir como os verdadeiros pais. O cristianismo ensina que Jesus é o Messias e Salvador. O que ele precisa fazer a fim de vir como os verdadeiros pais? Sabemos que ele não pode fazer isso sozinho. Ele vem como um homem representando o verdadeiro Pai. Este é o motivo pelo qual Jesus disse que ele era o Filho unigênito de Deus. Quando o Filho unigênito chega, não será suficiente ele estar sozinho. Tem que haver a filha unigênita. O filho e a filha unigênitos devem se amar e se casar, no lugar onde todos possam se regozijar com Deus. Sobre o matrimônio deles, Deus, os pais verticais, se regozijaria e o filho e a filha unigênitos se regozijariam como o noivo e a noiva. Então, como os pais horizontais, eles dariam nascimento aos filhos na terra. O item 27 diz o seguinte:
O retorno do Senhor de quem os cristãos falam é aquele que vem com a esperança de estabelecer a mais vitoriosa de todas as famílias. Então, onde está o ponto de início na vida? Ele não está baseado na família, mas em todo céu e terra. Onde quer que ele vá, esse lugar representará céu e terra. Tudo o que ele faz terá valor histórico. Todos os seus passos, desde o menor até o maior, ostentarão valor mais elevado do que qualquer outra coisa na história e permanecerá eternamente. Mesmo algo tão pequeno como um pedaço de papel que ele utilizou permanecerá como um artefato histórico. Tudo relacionado a ele terá o valor do mundo e do cosmos. O item 28 diz o seguinte: o estudo das religiões do mundo revela religiões tipo arcanjo e religiões tipo Eva, mas Adão deve emergir antes de Eva. No cristianismo, ele é chamado o retorno do Senhor. Quem é o retorno do Senhor? Jesus Cristo era o segundo Adão, que veio devido à falha do primeiro Adão. O retorno do Senhor vem como o terceiro Adão. Adão é o homem que estava destinado a se tornar o verdadeiro antepassado da humanidade. Contudo, como resultado da queda, o primeiro Adão se tornou nosso falso antepassado. Jesus veio no lugar de Adão, como novo antepassado, mas não pôde cumprir completamente este propósito. O cristianismo é o fruto dessa ancestralidade incompleta. Por que uma linha ancestral clara não emergiu porque Jesus foi incapaz de estabelecer o elo do noivo e da noiva na terra, os verdadeiros pais não vieram. Sem estabelecer a posição de pais, como Jesus poderia se tornar o antepassado da humanidade? Carecendo de qualquer alternativa, Jesus se tornou os pais em um sentido espiritual. E aí agora, passando para a seção 2, nesse último item que a gente leu, encerramos ali a seção 1. Agora, ainda dentro do capítulo 1, cujo título é Verdadeiros Pais, nós vamos iniciar agora, a partir desse trecho em diante, a leitura da seção número 2, com o título O Surgimento dos Verdadeiros Pais. Esse primeiro item é uma introdução, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque na sequência aí ele já vai criar um subtítulo específico. Então, a introdução desse tema, O Surgimento dos Verdadeiros Pais, é esse item e eu gostaria que você se atentasse à leitura dele. Vamos à leitura? O item 1 diz o seguinte: por toda a história, homens e mulheres se uniram. Entretanto, sua conexão deveria ter ocorrido em um único ponto de início, com os verdadeiros pais no centro. E a história deveria ter começado com os verdadeiros pais como sua origem. Em outras palavras, se a história tivesse começado corretamente através de Adão e Eva, isto teria resultado em um mundo de bondade eterna. Porque a história se tornou torcida, sua origem tem que ser recriada. Isto implica em lidar com a história que tem ocorrido até agora. Para endireitar esta história, um homem e uma mulher, como um casal, devem se tornar os verdadeiros pais. Sem eles, a raça humana não pode passar para uma nova era na história. Isto é o que a Igreja de Unificação realmente deve fazer. Minha responsabilidade na orientação da Igreja de Unificação é assegurar a posição dos verdadeiros pais. Esta é uma missão importante que ninguém tinha pensado até agora. Agora, neste item, iniciando aí o subtítulo, Preparando o caminho para os verdadeiros pais. O item número 2 começa dizendo o seguinte: qual era o desejo de Deus antes da queda de Adão e Eva? Era que Adão e Eva fizessem surgir uma linhagem de sangue verdadeira, centrados nos verdadeiros pais originais, que deviam crescer para uma tribo, um povo, uma nação e um mundo. Desta forma, Deus desejava estabelecer o reino do céu como o ideal de sua criação. Mas a queda humana rompeu o ideal para os pais e para os filhos.
No final, o mundo se tornou da forma que está atualmente. Ninguém vivendo na Terra já teve laços de sangue com os verdadeiros pais. Assim, dado o estado atual do mundo, ninguém pode se relacionar diretamente com Deus. O retorno do Senhor é aquele que vem como os verdadeiros pais. Portanto, a história de 6.000 anos tem sido a obra de Deus para restaurar o padrão perdido dos verdadeiros pais, isto é, o padrão de Adão e Eva aperfeiçoados. O item 3 diz o seguinte: de acordo com o princípio de restauração através de indenização, os pais devem surgir sem falha. Que bom teria sido se Jesus, um noivo puro, tivesse encontrado uma noiva pura. Entretanto, Jesus veio em um fundamento no qual os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento não foram concluídos durante o curso de restauração através de indenização. Assim, ele tinha que estabelecer um fundamento de vitória pelo cumprimento de todos esses estágios. A fim de criar um fundamento de vitória, tanto interna quanto externamente, ele tinha primeiramente que redimir o pecado da Eva decaída, assumindo então o curso oposto. Para cumprir isso, Jesus precisava preparar seu matrimônio e encontrar uma noiva, mas ele não pôde. Assim, Jesus jejuou por 40 dias. Isto se tornou uma fonte de profunda tristeza para Deus e para Jesus. A esperança e propósito da vinda de Jesus era salvar a humanidade, mas devido à sua morte na cruz, essa tarefa não pôde ser completamente cumprida. Portanto, Jesus tem que vir à Terra novamente. Quando Jesus retorna, o que ele precisa fazer primeiro? Ao invés de encontrar com seus discípulos, ele deve encontrar sua noiva. O cristianismo é esta noiva que esteve esperando pela vinda do seu noivo. O item 4 segue dizendo: a fim de que os verdadeiros pais venham, deve haver o fundamento de verdadeiros filhos e filhas. Da mesma forma, a fim de que verdadeiros filhos e filhas venham, deve haver o fundamento de verdadeiros servos. Este é o motivo pelo qual Deus trabalhou da história de restauração para recebermos a era dos pais, depois de termos passado através da era do servo e da era dos filhos. Pessoas no mundo espiritual têm nos ajudado a atravessarmos e restaurarmos a era do servo, a era do filho adotivo e a era dos filhos, e nos movido para a era dos pais. Externamente, até que o fundamento global, além do nível nacional, seja estabelecido, os verdadeiros pais não podem vir à Terra. O item número 5 segue dizendo: depois da história de 2.000 anos da providência através das épocas de Noé e Abraão, Deus estabeleceu o povo de Israel através de Jacó. Então ele tinha que fazer este povo formar uma nação. Para alcançar isso, o indivíduo tinha que confrontar Satanás em nome de Deus, a partir da posição de um servo, e ser vitorioso. Então, um indivíduo tinha que confrontar Satanás e trazer vitória em nome de Deus, a partir da posição de um filho adotivo, e então a partir da posição de um filho de sua linhagem direta. Sem isso, não poderíamos receber os verdadeiros pais. Este é o motivo pelo qual a história providencial tem sido longo curso desde a idade do Velho Testamento, através da idade do Novo Testamento, até o tempo presente. Ao restaurar a posição do servo e a posição do filho adotivo, Deus restaurou a posição do filho da linhagem direta. Isto significa que Deus pôde estabelecer a posição dos verdadeiros pais, a qual era seu propósito ao enviar o Messias à Terra, somente depois de estabelecer o fundamento para essa vitória. O item 6 diz o seguinte: Jesus, que veio 2.000 anos atrás, tinha que obter vitória lutando como um servo e como um filho adotivo, e então se tornar um filho da linhagem direta de Deus. Esta era a posição de Jesus. Depois de ter seguido através das posições do filho adotivo e do filho de linhagem direta, no fundamento do povo de Israel, ele devia estabelecer a posição dos verdadeiros pais. Este era o propósito pelo qual Deus enviou Jesus e a missão para a qual Jesus veio. Entretanto, porque Jesus morreu na cruz, ele não pôde alcançar completa vitória.
Portanto, com o mundo espiritual como a base, Jesus esteve desbravando o fundamento para os verdadeiros pais. Até este dia, ele ainda não tinha assegurado as posições do indivíduo, da família, do povo e da nação. Ele teve que tomar um longo retorno para estabelecer o indivíduo, a família, o povo e a nação que esteja relacionada com sua vontade. O item 7 diz o seguinte: quando recebemos esta era global, Deus enviará por todos os meios o Senhor, seu noivo prometido, que escolherá sua noiva e estabelecerá o fundamento para a vitória verdadeira. Deus tem lutado por 6.000 anos até este dia, a fim de estabelecer a posição dos verdadeiros pais, o propósito original da criação. Não é nenhum exagero dizer que o propósito dos 6.000 anos de história da providência de restauração tem sido estabelecer os verdadeiros pais. Os verdadeiros pais representam os 6.000 anos de toda a história providencial. Sua ausência foi a tristeza, a dor e a tragédia da humanidade. O item 8 diz o seguinte: podemos olhar para a história humana como uma história de restaurar a posição de verdadeiros pais. Sem isso, não pode haver nenhum filho verdadeiro, não pode haver nenhuma família verdadeira, nenhuma tribo verdadeira, nenhum povo verdadeiro, nenhuma nação verdadeira e nenhum mundo ou cosmos verdadeiros. Deus tem trabalhado por 6.000 anos para estabelecer esse padrão. Jesus veio à Terra 2.000 anos atrás, como a primeira pessoa para manifestar a glória dos verdadeiros pais. Mas, sendo que ele era o fruto da história, não era suficiente que ele tivesse sucesso somente neste único nível. Ele tinha que conduzir a missão não somente de filho, mas também dos pais. O item 9 diz o seguinte: nesta terra, fisicamente e espiritualmente, Jesus tinha que seguir através do curso para restaurar a posição do filho e dos pais. Ele tinha que cumprir sua responsabilidade em ambas as posições para estabelecer o ponto de início de unidade com Deus. Somente então Israel teria obtido o fundamento para o indivíduo, família, povo e nação. Se isto acontecesse, o padrão dos pais teria sido estabelecido, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Contudo, a descrença do povo em Jesus tornou isto impossível. De acordo com o princípio de criação, os verdadeiros pais devem ser abençoados por Deus, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Contudo, Jesus foi incapaz de se tornar os verdadeiros pais devido à descrença do povo. Assim, depois que ele passou para o mundo espiritual, Jesus tem estado preparando o fundamento para o povo atender os verdadeiros pais. O que isto significa? Isto significa que o Senhor do segundo advento deve restaurar a posição dos pais espiritualmente e fisicamente. O item número 10 diz o seguinte: desde a morte e ressurreição de Jesus, ele esteve trabalhando no mundo espiritual, não na terra. Assim, todos os cristãos têm se relacionado com ele como pais espirituais. Assim, tal como Jesus precisava herdar a bênção a partir de João Batista, o Senhor que retorna para a terra deve herdar o fundamento espiritual de Jesus, o qual foi alcançado nos níveis do indivíduo, família, nação e mundo. O Senhor deve seguir através disso a fim de estabelecer o fundamento para os pais na terra. O item número 11 diz o seguinte: para alcançar a posição dos pais, Jesus, como noivo, deveria ter sua noiva. Jesus e sua noiva, como os antepassados que não têm nada a ver com a queda, deveriam ter sido os verdadeiros pais da humanidade. Jesus estava na posição do verdadeiro pai. Contudo, a fim de que ele se coloque como verdadeiro pai da humanidade na terra, ele precisava de alguém na posição da verdadeira mãe. Jesus concluiu sua missão como um filho, mas ele não pôde encontrar uma noiva que pudesse se tornar a verdadeira mãe. Esse é o motivo pelo qual ele deixou a terra, permanecendo somente como um pai espiritual. O Jesus ressuscitado como noivo representa o céu.
o Espírito Santo, como sua noiva, representa a terra. Desta forma, Jesus e o Espírito Santo estabeleceram o padrão de pais espirituais. Originalmente, o relacionamento esposa-esposa deveria ocorrer no plano horizontal, em seus corpos substanciais. Este é o propósito que Jesus estava originalmente destinado a cumprir. Entretanto, sendo que esse propósito foi cumprido apenas espiritualmente, o mundo espiritual e o mundo físico não puderam se tornar unidos. Assim, Jesus, que ascendeu ao céu como noivo, e o Espírito Santo, que desceu para a terra como a noiva, estiveram trabalhando juntos para unir os mundos espiritual e físico. O item número 12 diz o seguinte: se Adão e Eva tivessem seguido através de sua infância e alcançado a maturidade na primavera de suas vidas, Deus os teria abençoado em matrimônio. Deus estava destinado a casá-los neste ponto de suas vidas, contudo, ele foi incapaz de fazer isso. Os cristãos se referem ao banquete das bodas do Cordeiro. Esta expressão aparece na revelação para João, no último livro da Bíblia, o Apocalipse. O que é o banquete das bodas do Cordeiro? Adão e Eva, que deveriam ter sido casados por Deus 6.000 anos atrás, ao invés, viveram juntos, centrados em Satanás, e se tornaram os maus antepassados. Para corrigir isso, Deus deve encontrar um novo noivo e uma nova noiva nos últimos dias e preparar um banquete para celebrar o matrimônio deles. Esse é o banquete das bodas do Cordeiro. Através deste banquete, os verdadeiros pais nascerão. O item 13 diz o seguinte: porque este é o tempo na história para realizar o banquete das bodas do Cordeiro, o mundo vem mudando desde a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas surgiram e mudanças estão ocorrendo por todo o mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, as nações vitoriosas abusaram e dominaram as nações vencidas como quiseram. Mas isso não é o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações vitoriosas libertaram as nações derrotadas. Isto é porque era o tempo para os pais virem. Os inúmeros Estados-membros das Nações Unidas são nações irmãs. Seja grande ou pequeno, todos eles são irmãos. Assim, através das Nações Unidas, todas as nações devem ter autoridade igual como irmãs dentro de um lar. Os verdadeiros pais devem vir para as Nações Unidas como porta-bandeiras da paz. O item 14, finalizando esse trechinho aí, diz o seguinte: os verdadeiros pais são o padrão do mundo ideal. Assim, seu trabalho deve começar. Os verdadeiros pais vêm para conectar as pessoas do mundo em um único coração, para ensinar o que é bom e o que é mal. Eles vêm como os pais para estabelecer uma nova tradição. Ao fazer isso, eles formarão um novo parentesco e verão começar um mundo renovado. Para fazer isso, o Senhor criará uma nova família. Este é o retorno do Senhor a quem o cristianismo se refere. Ádio? Então era esse o conteúdo que eu queria compartilhar. Na próxima tela a gente já tem um vislumbre aí de como está o andamento. Já estudamos na sessão 1 a identidade e o papel dos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais são o Salvador e o retorno do Senhor. Foi a leitura finalizando a sessão 1. E aí agora nessa última parte da leitura de hoje, a gente já iniciou a sessão 2, cujo título é o surgimento dos verdadeiros pais, especificamente falando sobre a preparação, preparando o caminho para os verdadeiros pais. Finalizando ali com esse ponto culminante ali nesse último conteúdo, nessa passagem aí do trecho número 14, quando a gente falou ali sobre as esperanças e o objetivo de se estabelecer uma família, finalizando aí essa expectativa de um mundo renovado através do estabelecimento dos verdadeiros pais. E aí a próxima sala virtual, então a gente vai falar sobre o fundamento de nascimento dos verdadeiros pais. Eu já vou avançar para a próxima tela, finalizando este conteúdo da sala de hoje, aonde a gente aí finaliza desejando uma semana abençoada. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.